Eu cheguei, de vez de fazer toda essa confusão e mexer, é melhor eu sair. Eu sabia que eu saindo ia vir ou o Guto ou o Diniz, conversando com o Pássaro. Olha, a situação é essa, tal. Eu não podia ser mandado embora do Vasco, porque eu já tinha sido uma demissão. Eu tinha uma multa rescisória se o Vasco me mandasse. Então eu estava assim, apoio da torcida. Não tive problema nenhum com o jogador, mas não veio os resultados a curto prazo. E eu achei assim mais viável, né? Vinha um outro treinador, ou o Guto ou o Diniz, zera tudo, nova oportunidade. Aqueles que falharam, zera, não precisa tirar. E vamos ver o que vai acontecer. E aí o Nenê já ia vir também, né? Segunda-feira, antes de eu sair, o Pássaro, nós vamos contratar o Nenê. Eu digo, beleza, eu acho que está certo. E o Nenê fez questão de ir para o Vasco. Ele pediu para ir para o Vasco. Ele me ligou, ele ligou para o Pássaro. Foi uma iniciativa dele mesmo. Isso é muito legal. E ele está fazendo um grande trabalho. Ele joga muito. Cara, e ele mudou totalmente, sabe? A chegada do Diniz também. Líder, responsabilidade, assumiu a responsabilidade do meio para frente, que faltava isso. Né? Era mais em cima do Cano. E os outros eram muito menino, o Marquinhos Gabriel com dificuldade. O Diniz trouxe o Marquinhos Gabriel mais para trás. Tá jogando de segundo volante, botou o Nenê. Aquele estilo do Diniz que é só ele que sabe fazer. Encaixou bem no time, sabe? Um jogo mais de posse, mais de aproximação. O time parou de tomar a transição. Parou de tomar os gols bobos que tomava, apesar de ter tomado aí no último jogo. E a coisa melhorou. Então acho que eu tomei a decisão certa, sabe? E era difícil pro Vasco me demitir. Até porque a relação era bem legal. Sim. Com o Pássaro, com o presidente. E fica essa porta aberta para o futuro. E eu falei, um dia eu vou voltar, entende? Mas numa outra situação, onde eu possa construir, onde eu possa treinar, porque também não pude treinar, sabe, Maicá? Não, atrás Cheguei, né, em 27 jogos, os primeiros 9 jogos foram em 27 dias. Então tu não treina, sabe? Salve, família vascaína! Tô de volta, hein? Por motivo de trabalhos aí, não tava podendo gravar os vídeos, mas estou de volta aí, graças a Deus, para falar do nosso Vascão. Então já dá aquela moral, se inscreve aí, deixa o like também, o like é importante para a gente estar chegando a mais vascaínos. E não esquece também de ativar o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos. E tá sempre por aqui, dando aquela moral aqui pro Thiagão, deixando o seu comentário, deixando a sua opinião pra gente estar resenhando aí de Vasco da Gama. O Lisca participou aí ontem de um podcast, né, no canal O Bairrista, ali tomando um gelo e falou aí do nosso Vascão. Fiz questão de trazer esse corte aí, porque família vascaína, foi fundamental o entendimento aí do Lisca, né? De realmente não conseguir o trabalho que ele esperava, dos resultados, como ele fala aí, que ele não esperava, e ceder ali a oportunidade tanto para o Guto, tanto para o Fernando Diniz, que eram ali naquele momento os cogitados a assumir o Vasco. Graças a Deus o Diniz assumiu o Vasco da Gama e pôde fazer esse trabalho aí, como o Lisca fala aí, que só o Diniz sabe fazer, realmente pegando um elenco do Vasco aí bem limitado, colocando ali as suas ideias de jogo, a chegada do Nenê, e aí o Vasco hoje sonha realmente com acesso. Então, fundamental o entendimento do Lisca, porque com certeza, se o Lisca continuasse no Vasco, jogando da maneira que estava jogando, os erros que estavam acontecendo, como ele cita também no podcast, os erros individuais estavam demais, o Vasco perdendo muitos pontos, teve um entendimento de sair do Vasco, cedendo o lugar aí para o Fernando Diniz, realmente que faz o vascaíno sonhar novamente. Então, família vascaína, agora vou trazer uma resenha que aconteceu agora há pouco aí no canal Donos da Bola aqui no Rio de Janeiro, pra gente trocar a ideia aí daquela questão, né, que o vascaíno hoje tem que fazer, tem que secar muito. Tem jogos hoje importantes, como por exemplo aí Guarani e o Confiança. Tem o Avaí que pega o Cruzeiro, amanhã tem o CSA que enfrenta o Operário, então jogos aí importantes pra gente dar aquela secada, e eles vão falar um pouquinho sobre isso aqui, se liga só. O René é contra, mas eu digo o seguinte, o Vasco vai jogar domingo já sabendo o resultado do Avaí, entendeu? Vamos admitir, ganhou o Avaí, de qualquer maneira o Vasco tem que ganhar do Náutico. Perdeu o Avaí, às vezes um empate, às vezes o Vasco não continua brigando pelo título, às vezes o título não, pela classificação, mas vamos esperar. Restam ainda um certo número de jogos, mas eu bato na premissa. Se o Vasco, acho que foi o Edilson que falou, o Vasco ganhar os jogos em casa, ele está dentro. E os outros? Tem que perder. Porque ele está atrás dos outros. A gente tem a tabela, vamos botar a tabela aqui enquanto Olha bem, o Vasco é sexto colocado. Ele está hoje, com um jogo a menos, ele está a 4 pontos do Avaí. Da classificação. O Avaí ganhou hoje, vai para 53, mas aí o que acontece? Fica com 52 o Goiás. A diferença passa a ser de 4 pontos, quer dizer, é uma rodada que ele não entra no G4. Tem que ganhar, o Vasco tem que ganhar. Eu gosto de pegar os últimos 5 jogos. Se você pegar os últimos 5 jogos, o Vasco tem 70% de chance. Então, o Vasco, eu venho repetindo isso, o Vasco ganhou 4 jogos. Na Série A e na Série B, ninguém, exceto o Vasco,
Nos últimos 5 jogos ganhou 4 jogos. O Vasco ganhou os 4 jogos. Isso é o quê? É um momento de subida, o time está subindo. Agora, também temos o Náutico, que nos últimos 5 ganhou 3 seguidos. Ou seja, tem subido com o Hélio dos Anjos, quando reassumiu. Por isso vai ser um jogo extremamente importante para o Vasco, importante, porque acaba de vez com as expectativas do Náutico, bota o Vasco a 49, e como eu acho que o Cruzeiro, que perdeu 29 pontos em casa, então os pontos que ele tem aí, ele ganhou fora de casa. Ele vai jogar fora de casa com o Avaí. Eu estou com muita esperança de que o Cruzeiro ganhe esse jogo do Avaí, e aí deixa o Vasco numa condição muito Como satisfatória. vai deixar também o Guarani jogo. se ele passar pelo... Joga hoje o Guarani, tem 46 pontos. É a mesma pontuação do Vasco, né? E o CSA vai jogar também, tem 45. O Vasco tem que fazer Mas o dele, o Vasco e aí joga, depois... o Vasco tanto joga contra o CSA, que é o próximo jogo, depois joga contra o Botafogo e depois joga contra o CSA. Então, esses times aí não tem problema, porque o Vasco vai depender só dele para jogar contra esses times. É complicado. Tem que porque ganhar esse jogo do Náutico. Tem que ganhar. Então é isso aí, torcida vascaína. O expediente do Vascaíno só teve folga ontem, na quinta-feira. Porque começou na segunda-feira aí a nossa secação com o CRB enfrentando o Vila Nova. Na terça teve aí o Londrina enfrentando o Goiás, onde a gente teve um bom resultado. Curitiba e Sampaio Corrêa, onde infelizmente acabou o Curitiba ganhando. Na quarta teve Botafogo e Brusque. E hoje, né, tem aí Guarani e Confiança, Avaí e Cruzeiro. Então são 2 resultados aí que a gente tem que secar. Amanhã também tem CSA e Operário. Ou seja, foi uma rodada que eu estava muito preocupado, né? Que eu estou muito preocupado ainda. Porque se a gente parar para pensar aí dos times que estão brigando pelo G4, 5 jogam em casa, se a gente contar o Náutico que enfrenta o Vasco, 6, né? 3 jogam fora, que foi o caso do CRB e do Goiás, que acabaram empatando, e o Vasco também. Então uma rodada bem complicada para o Vasco, na minha opinião, porque enfrenta o Náutico, que realmente vem crescendo, vem de 3 vitórias, e onde nossos adversários, a maioria, jogaram em casa. O caso do Curitiba e do Botafogo, que acabaram somando os 3 pontos, e hoje também me preocupa, hoje a gente tem que dar uma secada bem firme, bem forte no Guarani e no Avaí, porque se os resultados ajudarem o Vasco, principalmente uma vitória do Cruzeiro, cara, vamos, que aí o sonho continua. Mas, família vascaína, pra gente entrar no detalhe do jogo, né, foi noticiado agora de manhã que o jogo do Vasco poderia ser adiado nesta quinta-feira, aqui, ó, tá aqui a notícia. A CBF, em nota oficial, ameaçou retirar os jogos a serem realizados pela entidade em Pernambuco, caso o governo do estado não garanta a presença de policiais militares dentro dos estádios. Posicionamento que, segundo o presidente da Federação Pernambucana de Futebol, Evandro Carvalho, passa a valer para o próximo jogo, no domingo, entre Náutico e Vasco nos aflitos, pela 31ª rodada. A decisão da CBF foi tomada após a invasão do campo generalizada promovida pela torcida do Santa Cruz. Mas, família vascaína, a gente precisa entender o seguinte: eu acho que essa situação, o jogo vai acontecer, o Náutico vai pressionar, vai tentar aí de alguma forma pressionar, como disse ali o governo do estado, a garantir os jogos do Náutico nos aflitos, porque o Náutico aí em 8 partidas jogam 4 em casa. Então é fundamental que o Náutico vai ter um entendimento que jogar em casa para conseguir os pontos, onde eles são muito fortes dentro de casa. Então, cara, olha o absurdo que seria o Náutico não poder jogar em casa. Então, eu tenho certeza que vai acontecer o jogo, que eles vão buscar aí as situações, as medidas cabíveis para acontecer o jogo, porque o Náutico não jogar nos aflitos, não jogar em casa, seria prejudicial, e o Náutico sonha com acesso ainda, tem 44 pontos, vem num bom momento e tenho certeza que vai ter o jogo sim, eles vão correr atrás aí das situações, Náutico, governo do estado lá em Pernambuco, para ter esse jogo. Então, vai ser um jogo complicado, vou até roubar aí, né, um pouquinho, Náutico e Grêmio, aquela situação que o Grêmio subiu no finalzinho, a batalha dos aflitos, vai ser a batalha dos aflitos agora com o Vasco da Gama, um jogo fundamental, onde o Vasco com 46 pontos, o Náutico com 44, o Vasco tem que fazer a parte dele, tem que jogar muito bem, e aí eu acho que vai ser uma vitória que vai simbolizar realmente a retomada do Vasco, porque o Vasco tem jogos em casa onde a gente vai fazer a nossa parte, como todo mundo tá falando aí, né? O Christian falou, o Neto falou, São Januário, irmão, esquece, eu acho que a gente vai conquistar os pontos dentro de São Januário, mas é importante, enfrentando um grande adversário na Série B, que ainda sonha com o acesso, o Vasco fazer uma grande partida, ganhar do Náutico, secar hoje, como vamos secar aí, né, o Guarani, o Avaí, e a gente se aproximar do G4. O Vasco ficaria a 1 ponto do G4, por exemplo, com a derrota aí do Avaí. Família vascaína, vou ficando por aqui, tamo junto e é muito bom ser Vasco.